Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o batismo. O que significa o batismo? O que é o batismo? Por muito tempo eu tinha uma convicção que foi passada, pela minha igreja, de que o batismo era uma aliança com Cristo, mas era para o perdão dos pecados. Então que a partir do momento que você era batizado, os seus pecados estavam perdoados. E aí vinha uma prática de que se adiava o batismo justamente pelo medo do jovem cometer algum erro, algum pecado e depois não poder voltar atrás porque já foi batizado e esses pecados já haviam sido perdoados, então não poderia passar novamente por esse processo. Então isso gerava uma certa angústia, uma dúvida, que isso ficou comigo durante todo esse tempo. Até como eu disse que houve esse despertamento para o estudo teológico e agora eu vou compartilhar com vocês o real significado do batismo. Nós vamos estar nos embasando em versículos bíblicos, em passagens bíblicas, vamos estar pensando juntos. O intuito, quando Deus deixou a palavra para nós homens, inspirada por Deus, escrita por homens, foi justamente para que nós meditássemos na sua lei, conversássemos e procurássemos entender a verdade, conhecer a verdade, andar por ela. Então o que é o batismo? O batismo, ele é um pacto, ele é uma aliança, um ato público de reconhecimento de Jesus Cristo como seu Salvador. Você reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz por você e que ele tem o perdão dos seus pecados, que através dessa obra, desse sacrifício na cruz, os nossos pecados foram perdoados. De outra forma, jamais conseguiríamos isso. Então, o batismo é um reconhecimento público de Jesus Cristo como Salvador. Então, agora a gente vai pegar alguns trechos na Bíblia, para que você possa refletir comigo a respeito disso. Vamos iniciar no livro de Atos, aquela passagem conhecida de Filipe e do eunuco, que eles estão caminhando, e Filipe vê o eunuco lendo o livro de Isaías. E aí Filipe pergunta para o eunuco: você entende o que você está lendo? E aí tem um parênteses muito importante que depois a gente vai fazer um vídeo sobre Isaías, que Isaías ele profetiza a vinda do Messias. Então o eunuco está lendo sobre Isaías e Filipe chega e fala: você entende? Vamos ver o que ele fala. Então aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E o rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. E aí ele vai descrever essa parte da profecia de Isaías. E no versículo 34 você lê: e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Então vamos parar aqui um pouquinho e vamos refletir sobre isso. O eunuco disse para Filipe: como posso entender se ninguém me explica? Ou seja, a escritura, ela tem um significado além do literal. Ela é a palavra viva de Deus. Então você precisa ter um esclarecimento, você precisa ter essa comunhão, esse discernimento para poder entender qual que é a mensagem. Então Filipe vai com esse eunuco e explica essa mensagem. Então ele não está falando mais da profecia de Isaías somente literal, mas ele está mostrando para o eunuco que essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. E vamos ver o que isso manifesta no eunuco. Se você continuar lendo, chega uma hora que ele fala assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Ou seja, o eunuco está perguntando: aqui está a água, você me explicou a profecia, posso batizar? Olha o que Filipe fala. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o que me impede de batizar? Filipe diz: se você crê de todo o coração. Então aí já tem um trecho que é importante, é necessária essa vontade própria da pessoa, essa expressão voluntária de que ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o batismo ocorre
por esse reconhecimento. Agora vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, uma complementação importante para nós. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, vírgula. Aí vamos uma aulinha de português, hein? Pedro disse: arrependei-vos, vírgula. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, vírgula. Você que sabe português, quando tem uma sentença entre vírgulas, o que significa? Significa quase como se fosse um parênteses. Então a frase, ela está transcorrendo, aí tem uma sentença entre vírgulas que é uma observação, que é um parênteses, e depois ela continua. Então, continuando, para perdão dos pecados. Então, se nós excluirmos essa parte entre vírgulas, esse parênteses, fica assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas vamos ler a sentença toda. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é um sacramento deixado por Jesus Cristo, iniciado em João Batista, em que é uma confissão de Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a partir do momento que você se converte, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você assume esse pacto, você realiza o batismo para que seja reconhecido o sacrifício de Cristo e que ali seja reconhecido que há um sepultamento. O batismo é um sepultamento do antigo homem. Então você passa a viver para Cristo. Você reconheceu que ali morreu a pessoa antiga, a pessoa que vivia a vida de qualquer jeito, e nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus, e que Cristo Jesus perdoou os pecados, porque o perdão dos pecados jamais esteve no batismo. O perdão dos pecados sempre esteve com Cristo, somente Ele pode perdoar. Por isso que a graça é a graça que nós não merecemos, porque nós não temos justiça, capacidade de limpar os nossos pecados, mas nós temos a vida pela graça. Então nós vencemos a morte, nós vencemos o pecado através de Jesus Cristo. Então o batismo é um reconhecimento de Cristo como seu Salvador, e os pecados foram perdoados por Cristo e sempre serão perdoados somente por Ele. Por isso que está escrito que aquele que crer que Jesus Cristo tem esse poder e se arrepender, ele será salvo, ele será convertido. Ou seja, depende da voluntariedade do seu coração em se arrepender. Você reconhece que Jesus Cristo te perdoa, tem esse poder, reconhece o seu sacrifício e você se arrepende de alma, e você passa a ser uma nova criatura. Você passa a apresentar frutos cristãos, frutos da pessoa que tem Cristo no seu coração, da pessoa que reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador e procura apresentar esses frutos para agradá-los, pois já é uma nova natureza, o velho homem está morto. E vamos encerrar em Romanos, que é justamente esse elo, essa junção em que explica essa nova passagem, esse sepultamento do velho homem e esse novo homem nascido em Cristo. Então nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4. De certo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O batismo tem o ato do sepultamento do velho homem, morremos, para que como Cristo, como ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, no batismo, reconhecemos, morreu o velho homem, nasceu o novo homem, vivendo em Cristo, tendo Cristo Jesus como seu Salvador. Então ele anda com Cristo e apresenta novos frutos, porque caminha com Cristo. A morte já não tem mais poder sobre ele. E assim como Jesus Cristo nós morremos, fomos sepultados no batismo e nascemos uma nova criatura, caminha com Cristo. Que lindo, né, irmãos? Então, o batismo é isso, é esse reconhecimento, esse pacto com Jesus Cristo, de que ele
deu sua vida para nos salvar, que Ele tem o poder do perdão dos pecados, nós nos arrependermos de coração, seremos perdoados e passamos a viver uma nova vida com Ele, somos uma nova criatura. Pontos importantes desse estudo que fizemos. Quem poderá me explicar? Como posso entender se não tem ninguém para me explicar? Então nós temos que estudar, nós temos que perguntar para os entendidos, para os estudiosos, procurar ler em livros, entender melhor o Evangelho, para que a gente possa ser esclarecido. E precisamos ler todo o capítulo, todo o contexto. Eu citei aqui versículos, mas se você ler todo o capítulo, você vê que tudo isso se encaixa, tudo isso tem um sentido. Não é somente um versículo isolado, mas a Bíblia toda, ela se conversa, ela se complementa, ela não tem atrito uma parte na outra. Por isso nós precisamos buscar esse conhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sugestões para a gente também estar produzindo mais conteúdo edificante para você. Tchau!